10h40, assim, se faltar muito para terminar, eu dou um intervalinho. Pessoal, se vocês quiserem, vocês me interrompem, vamos fazendo aquele esquema. E se vocês acharem que vocês estão muito cansados e eu estou muito empolgada, vocês me avisam e a gente dá uma parada, tá? A gente tem um conteúdo meio denso aí. Pretendo não chegar muito perto do meio-dia, mas vamos ver se eu consigo ser mais enxuta. Bom, pessoal, tá tudo bem? Vocês estão enxergando os slides já? Sim. Então, pessoal, o tema da aula é o sistema motor somático, tá? Então, como eu comentei com vocês, em teoria, a aula prática de segunda-feira é referente à sensibilidade 2, porém tem muito mais relação com essa aula de hoje do que com a sensibilidade 2. Então, eu fiz essa inversão. O que a gente viu, né, até agora, a gente estava falando sobre as vias aferentes, né? E agora a gente vai falar um pouquinho da função eferente. Então, a função motora, ela envolve comandos e integrações de diversas áreas do sistema nervoso central que coordenam diversos tipos de movimento. A gente vai falar sobre eles ao longo dessa aula, tá? Que são movimentos reflexos, voluntários e rítmicos. Então, basicamente, até a Gabriela me perguntou, me mandou um e-mail, acho que foi ontem à noite. O que a gente viu até agora? A gente está falando de informações aferentes. O que são essas informações aferentes? Todas as informações que são captadas em diferentes regiões, sejam regiões superficiais da pele do corpo, né, que captam estímulos externos, e sejam elas informações e estímulos captados internamente no nosso corpo, mas são informações que chegam no sistema nervoso central, tá? Então, são neurônios aferentes que chegam no sistema nervoso central. Então, imaginem aqui, eu estou tocando a minha mão. O toque da minha mão, eu vou estar estimulando receptores localizados nessa região, que vão estar enviando essa informação via sistema nervoso aferente, chega na medula, sobe no sistema nervoso central, nas regiões superiores, né? Como encéfalo e córtex, onde essa informação vai gerar uma percepção. Então, o processamento dessa informação sensorial, quando ela gera um estímulo, quando a gente percebe esse estímulo, por exemplo, o toque da minha mão é um estímulo que eu estou gerando uma sensação nos receptores, lembram disso? O que é a sensação? Eu estou fazendo uma transdução de uma informação física em potencial de ação, e se essa informação for processada em córtex, eu vou ter a percepção dessa informação. Agora, se essa informação ela não é processada no córtex, eu não vou ter a percepção. Isso acontece, por exemplo, com informações internas do nosso corpo, até algumas informações proprioceptivas que são processadas em outras estruturas superiores, como o tronco, cerebelo, núcleo da base, outras regiões que não geram a percepção. Mas essas informações sensoriais, a importância do sistema sensorial, ele não é única exclusivamente para a gente ter a percepção dos sentidos, né? Quais são os sentidos? Voltando, a gente tem os sentidos especiais, que são olfato, paladar, audição, visão e equilíbrio. Mas também os sentidos somáticos, que é o que a gente discutiu até agora. O toque, a percepção de temperatura, né? A propriocepção, ela tem um pouco de informação que a gente tem percepção, uma outra parcela dessa informação sensorial, que a gente vai discutir muito hoje, ela é utilizada para processamento, para gerar um reflexo,
mas nem sempre a gente tem a percepção. E, e a dor, né? Então, os sentidos somáticos são toque, temperatura, dor e propriocepção. Então, essas são as sensações somáticas percebidas, né? E tem os sentidos especiais. Então, toda essa aferência sensorial aqui é a chegada de informações captadas nos receptores distribuídos no nosso corpo que chegam ao sistema nervoso central. Muitas dessas informações aferentes, se não a maioria, elas são utilizadas pelo nosso sistema nervoso central para gerar uma resposta, tá? Essas respostas, elas vão até os órgãos efetores por neurônios eferentes, tá? Neurônio eferente é um neurônio que parte do sistema nervoso central e vai aos órgãos efetores. Se essa via, esses neurônios eferentes, eles podem gerar uma resposta autonômica ou somática, né? A resposta autonômica, ela controla o sistema nervoso autônomo, que vocês tiveram aula com a professora Fernanda. Então, ele tem as divisões simpáticas e parasimpáticas. Todo esse controle do equilíbrio de funcionamento entre o simpático e o parasimpático, lembram que não existe ou ativação do simpático, desculpa, ou ativação do parasimpático. Eu tenho um equilíbrio, né, e tônus do simpático em relação ao parasimpático. Então, às vezes, eu aumento o tônus do simpático e diminuo do parasimpático, e às vezes eu aumento o tônus do parasimpático e diminuo o parasimpático. Eu nunca desligo nenhum dos dois, ambos estão sempre em atividade. Esses neurônios autonômicos, eles controlam funções das vísceras, né, e do coração. Então, na maioria, então a função de músculo liso, de glândulas, algumas células do tecido adiposo também tem função função autonômica, todo o trato gastrointestinal, né? Tudo isso é controlado pelos neurônios autônomos, né? Simpático, parasimpático, tem as diferenças, a Fernanda discutiu com vocês, né? Essa ação do simpático, do sistema nervoso autônomo, esses órgãos efetores do sistema nervoso autônomo, eles também respondem à ação de hormônios, né? Que, na verdade, basicamente, a gente considera a ação hormonal a ação da adrenalina quando ela é liberada no sangue. Eu acho que a professora Fernanda frisou isso bem com vocês, eu vou retomar isso lá na frente, no segundo semestre. Então, essas células efetoras aqui do autônomo, tanto simpático quanto parasimpático, elas têm uma ação via terminação nervosa, né? Então, o neurônio autonômico liberando um neurotransmissor na fenda, agindo em receptor, mas também quando eu tenho a liberação de adrenalina no sangue pela medula da suprarrenal, essa adrenalina pelo sangue, ela também consegue atingir receptores desses efetores. E a outra divisão eferente está relacionada aos neurônios motores somáticos, que inervam a musculatura esquelética. Então, eu tenho um reflexo, né? Resultado de uma informação aferente que chega no sistema nervoso central e é processada, resultando numa resposta autonômica, somática ou ambas, né? Dependendo da situação, eu tenho reflexo agindo e nos dois, nas duas divisões, tá? Então, assim, a maioria dessas informações sensoriais, elas geram não só as percepções, mas em tempo integral do nosso corpo, a gente está controlando neurônio motor e autônomo na dependência dessa aferência. Por quê? Porque o nosso corpo, ele está em equilíbrio, né? Se a gente está sentado e levanta, a gente tem ajuste compensatório de pressão. Não só ajuste compensatório de pressão, mas também ajuste na musculatura, para suportar a gente ficar de pé.
né? Então, aí, essa musculatura, para a gente ficar de pé, muda o ponto de equilíbrio do nosso corpo. Então, dependendo do tipo de movimento que a gente faz, a gente gera informação aferente que está ajudando no equilíbrio e a gente para em pé. Aí a gente tem contração de um grupo de músculo e relaxamento de musculatura antagonista e assim por diante. Então, é tudo integrado. A gente não é um sistema isolado, tá? Então, a Gabriela me perguntou onde essa informação sensorial ela é processada. Depende. Se essa informação for processada no córtex, ela vai ser... Se essa informação sensorial chegar em córtex, nós vamos ter a percepção, tá? Dependendo do córtex. Se é uma informação de barulho, né? A gente vai chegar no córtex auditivo e eu vou ter a percepção de sons. Se essa informação é luminosa e for recebida pelas células do olho, eu vou ter a percepção de imagem e assim por diante, né? Então, discutindo aí uma pincelada no que a gente viu até agora e puxando um gancho aqui para a parte motora, né? Então, o foco da aula de hoje são os neurônios motores, eu não vou falar de autônomo, vou falar alguns reflexos autonômicos e vamos falar da parte motora somática. O motor somático, ele está relacionado à inervação de músculo esquelético. Então, os músculos esqueléticos, eles conduzem tanto movimentos reflexos, que a gente vai falar, que são basicamente movimentos involuntários e são integrados ou na medula ou no tronco, quanto movimento voluntário, aquele que exige um planejamento, né, e um comando superior, e os movimentos rítmicos. Os movimentos rítmicos é uma combinação de movimentos voluntários, porque eles exigem um início do movimento, e depois a gente tem os geradores central de padrão que fazem a manutenção daquele movimento sem a necessidade de comando. O movimento se auto-mantém, como o caminhar. A gente precisa pensar, eu preciso caminhar, eu vou daqui ali. Então, eu me levanto, eu tenho esse planejamento, é tudo muito rápido, eu me levanto e saio andando. Então, o início da caminhada é voluntária, né? Mas a manutenção da caminhada é rítmica, tá? E aí, a interrupção desse movimento rítmico também depende de movimento voluntário que vai parar esse movimento. Então, nós vamos falar desses movimentos aqui na aula e como é que acontece mais ou menos todos esses movimentos. Então, aqui é uma tabela do livro da Silverthorne que compara os 3 tipos de movimento, reflexo, voluntário e rítmico. Então, o movimento reflexo, normalmente, ele é resultado de estímulos externos, né? Via receptores sensoriais. Então, normalmente, não só externo, mas também internos do nosso corpo, tá? Aqui ela não fala, mas, por exemplo, um reflexo autonômico, ele é resultado de uma ativação sensorial interna do nosso corpo, então não é só externo, mas também interno, também pode gerar reflexo. Mas o principal do reflexo é que ele acontece em resultado a algum estímulo sensorial, seja ele um estímulo sensorial externo ou interno no corpo. O voluntário, ele é iniciado, ele pode ser iniciado como resultado de um estímulo externo, ou eu posso simplesmente planejar esse movimento e realizar. Eu vou levantar e sair correndo. Ou eu vi um cachorro e saio correndo. Eu decido sair correndo. Eu decido sair correndo porque eu vi um cachorro. Então, o movimento voluntário, ele também pode ser resultado de uma informação sensorial. Percebam que sempre os movimentos, eles estão relacionados à informação sensorial. Essas informações sensoriais, elas são essenciais ou não para iniciar o movimento, mas elas são utilizadas em tempo integral
para refinamento desse movimento. Então, um movimento voluntário, por exemplo, ela pode ou não depender de um estímulo sensorial, mas o estímulo sensorial ajuda a controlar o movimento. Então, eu sempre tenho uma integração muito forte entre as vias aferentes e as vias eferentes. Né? A via eferente, ela não é uma via isolada. E a via aferente também não, porque toda aferência é usada para controle dos movimentos. E o ritmo, como eu falei, inicia e finaliza com ação voluntária, e a manutenção desse ritmo é feita pelo gerador central de padrão. Então, quais são exemplos de movimentos rítmicos? A caminhada, a corrida. Lembrando que, a partir do momento que eu tenho uma aprendizagem e um treinamento do movimento voluntário, ele pode passar a ser rítmico. Por exemplo, andar de bicicleta. Né? O andar de bicicleta, ele depende de uma ação voluntária e de um planejamento, porém, quando esse movimento ele adquire um aprendizado e um treino, ele pode se tornar a ser um ritmo, certo? Ele se mantém independente de comandos do córtex. Ele é integrado na medula, independente de centros superiores. Assim como tocar piano. Tocar piano, fazer balé, fazer uma dança. Todos esses movimentos, eles exigem aprendizado. Então, vou fazer uma aula de step. Nem sei se existe mais. Na primeira aula, fica toda embananada, prestando atenção se sobe, se desce, se pula, se volta, né? Uma aula de jump, porque, nossa, eu sou de tempos antigos de academia, que tinha essas aulas, agora nem sei, mas agora é tudo crossfit, não sei das quantas, que seja, essas modalidades não são mais da minha prática. Mas, enfim, em geral, essas atividades físicas, tocar instrumentos musicais, são todos movimentos voluntários que exigem o aprendizado e eles podem se tornar rítmicos, né? Com com a melhora prática, né? Uma vez aprendido, a gente tem a capacidade de memória muscular e a gente consegue manter a manutenção desse movimento só com circuitos espinhais, tá? E geradores centrais de padrão. Então, em termos de complexidade, o menos complexo é o reflexo, porque muitas vezes eu tenho poucas sinapses, eu já tenho um reflexo. Como, por exemplo, o reflexo patelar. Todo mundo conhece o reflexo patelar. Você bate na patela, eu tenho elevação da perna, né, como resultado. E isso é um movimento que não exige, né, ele é tão rápido, ele não exige centros superiores. Eu bato na patela, eu já tenho a contração da musculatura fazendo o reflexo. O movimento voluntário é o mais complexo, tá? A complexidade do rítmico, ela é intermediária. Por quê? Porque, por um lado, ela precisa do voluntário, mas, normalmente, os movimentos que se tornam rítmicos e que são mantidos em circuitos locais, eles podem ser movimentos voluntários que foram melhorados com a prática. Por exemplo, o caminhar, né? A gente não nasce sabendo andar. O caminhar, ele é um movimento que exige muita complexidade de aprendizado. E aí a criança vai aprimorando o caminhar aí, e aí a caminhada se torna rítmica. Tanto que o bebê, quando ele começa a dar os primeiros passos, ele ainda se locomove engatinhando. Ele não se locomove, andou, saiu andando e anda pela casa toda. Não, ele dá alguns passinhos, normalmente com estímulo, né? Ele deseja chegar daqui e ali, e depois, lentamente, quando ele vai melhorando com a prática, ele vai ficando mais confiante que ele não vai cair, e ele vai substituindo o engatinhar com a caminhada. E aí a caminhada vai se tornando rítmica, tá? Então, uma diferença essencial da via efetora, motora somática, da via autonômica, vocês viram lá no sistema nervoso autônomo, tem um gânglio,
né? Eu tenho dois neurônios, eu tenho um neurônio pré-ganglionar, neurônio pós-ganglionar, né? Vocês viram tudo isso com a professora Fernanda. E acho que eu não estou enganada, né? Que vocês já tiveram autônomo. Sim. Então, aqui na divisão somática, o que eu tenho? Eu tenho um neurônio motor que sai do sistema nervoso central, da medula, ou alguns casos que inervam a musculatura orofacial partem dos gânglios motores de alguns pares cranianos da região do tronco e inervam diretamente o músculo, ou partem da medula e vão inervam a musculatura dos nossos músculos esqueléticos. Então, como é que eu tenho aqui? Eu tenho uma estrutura que a Fernanda falou muito com vocês da junção neuromuscular. Eu tenho uma interação íntima entre o neurônio e o músculo, né? Nessa junção neuromuscular. A proximidade desse neurônio é muito íntima com a musculatura. Acho que a Fernanda discutiu bastante isso com vocês na aula de contração muscular. E aí eu tenho a liberação do neurotransmissor direto ativando a musculatura e sempre o resultado vai ser contração muscular. Então, o músculo ou ele está contraído como resultado de uma sinapse, e não existe um neurônio motor inibitório, como existe no autônomo, né? Eu tenho, nesse caso aqui, um relaxamento muscular pela ausência do estímulo do neurônio, né? Então, a junção neuromuscular é a estrutura fundamental na comunicação com o músculo esquelético alvo, que vai resultar sempre que eu tenho um potencial de ação nesse neurônio motor, vai ter contração muscular, né? Vocês viram isso com a Fernanda. As diferenças aí do motor e do autonômico. Sim. Professora, tem uma dúvida aqui. Pode falar. Se tem relação, e para explicar o porquê, às vezes, quando levantamos rápido, perdemos a visão por um instante. Tá, quando a gente tem movimentos de alteração de postura, né? A gente pode estar sentado no chão e levanta, quando a gente está deitado e a gente se levanta, acontece um fenômeno chamado hipotensão postural, que é uma queda brusca de pressão arterial. Na verdade, não é uma queda de pressão. O que acontece? Vocês vão retomar esse assunto lá na frente, porque isso acontece muito no consultório, né? Muitos pacientes que passam o atendimento odontológico em decúbito dorsal, né? Deitado na cadeira, muitas vezes a gente está fazendo um procedimento. Isso acho que vocês nem imaginam, mas se a gente está mexendo em mandíbula, o paciente está mais sentado na cadeira, mas se a gente está mexendo nos dentes superiores, o paciente tem que estar mais deitado para o dentista conseguir olhar melhor. Então, os pacientes passam ali meia hora, uma hora e meia para fazer um procedimento. Acabou o procedimento, o dentista levanta e manda a pessoa embora. Calma, né? O paciente tem que ter ajuste compensatório. O que acontece? Quando a pessoa se levanta rapidamente, né, a compensação desse ajuste postural pode levar a uma queda de oxigenação em regiões centrais que dão essa lipotínia rápida. A gente, na verdade, some por uns segundos. Então, é isso que acontece, tá? Porque eu tenho que mandar sangue rápido para a musculatura e aí não dá tempo de eu distribuir igualmente a circulação em tudo. Então, acontece isso, tá bom? Entenderam? Tudo bem. Sim. Bom, então, começando com os movimentos reflexos, né? Então, eu falei, tem movimento reflexo, movimento voluntário e movimento rítmico. Eu vou tentar agilizar. O movimento reflexo, ele é aquilo que eu falei, ele acontece em resposta a um estímulo. Então, eu tenho um estímulo, ele vai ser captado pelo receptor, esse processo aqui é chamado de... Cri, cri, cri. Alguém? Estímulo captado pelo receptor, como chama? Transdução.
Isso, eles acabaram de responder. Essa transdução vai converter esse estímulo em potencial de ação, que vai caminhar via neurônios aferentes para o centro integrador, seja ele medula, seja os centros superiores, tá? Independente disso. Estou falando normalmente em medula, porque o que acontece no reflexo? Eu tenho uma resposta rápida em resultado desse estímulo. Então, o que acontece? Eu independo de comando, tá? Então, normalmente um reflexo é uma resposta automática e involuntária a um estímulo sensorial, consciente ou não. Então, nem sempre eu preciso fazer o comando. Como o reflexo patelar, por exemplo, eu bato, eu já levanto, isso acontece sozinho, tá? Esses movimentos reflexos, eles são processados em centro integradores, e dependendo de onde esse movimento ele é controlado, esses movimentos eles podem ser utilizados na medicina, por exemplo, para avaliar lesão, né? Então, em que nível que aconteceu lesão, tem o reflexo palpebral da pálpebra, ele é integrado no tronco. Eu tenho reflexo mandibular, tá? Que também é integrado no tronco, porque a inervação dos músculos que controlam a mandíbula não chega em medula, é nível cabeça, tá? Então é lá no tronco. Mas não deixa de ser um reflexo. Por quê? Porque não depende de comando e planejamento, eles acontecem involuntariamente. Então, uma característica importante do reflexo é eles acontecerem de maneira involuntária. E isso resulta que eu consigo fazer o que precisa ser feito sem precisar ficar pensando o tempo inteiro, né? Então, os reflexos, eles ajudam o controle da homeostasia. Então, no caso do reflexo somático, ele é caracterizado por um arco sensorial específico, né, no centro integrador, normalmente na medula, mas também em tronco, que é o que eu falei para vocês quando eu estou falando de reflexos relacionados à cabeça, tá? É o reflexo palpebral, o reflexo da mandíbula, são todos reflexos controlados com sinapses direto em tronco, mas não deixam de ser movimento reflexo. Tá claro isso quando eu falo medula e tronco, pessoal? Porque as informações que chegam do nosso corpo, da cabeça para baixo, são integradas, na maioria, na medula, né? Então, a informação, como que a informação sensorial chega na cabeça? Primeiro, ela chega na medula e depois ela sobe pelas vias ascendentes, que eu falei para vocês que têm a coluna dorsal e a anterolateral. Tudo bem? Então, elas vão via medula. Aquelas informações que já estão na cabeça, elas chegam direto no tronco, né? Elas não passam pela medula. Então, percebam, quando a gente está falando em cabeça, região orofacial, esqueçam de medula, tá? É sistema trigeminal chegando direto em tronco. Como que é? Então, vamos. A gente tem também esses reflexos, eles podem ser classificados por diversas maneiras, isso pode gerar um pouquinho de dúvida. Então, eu tenho a classificação pela divisão eferente que controla esse efetor, que é o que eu já falei para vocês, pode ser somático, quando eu estou inervando o músculo esquelético, e pode ser autonômico, quando eu estou controlando os demais tecidos, liso, musculatura cardíaca, glândula e tecido adiposo. Eu posso classificar esse reflexo baseado na região integrada do sistema nervoso central, que é o que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho os reflexos medulares e reflexos cranianos, que são integrados especialmente no tronco encefálico, tá? E não deixam de ser reflexo e movimentos involuntários, mas é só como a gente classifica esses reflexos. A maneira com que esses reflexos acontecem, reflexos inatos, como, por exemplo, a deglutição é um reflexo. Percebam, eu não preciso falar quero engolir, eu engulo, tá? Mas percebam que eu posso desejar
engolir. Então, os reflexos, eles podem, eu tenho o poder com vias superiores de sobrepor reflexo, tá? Então, vamos supor, eu tô mastigando e eu fico prestando atenção que eu tô mastigando e eu falo, eu não vou engolir, eu consigo inibir o reflexo da deglutição. Então, em vez de eu deglutir, eu posso cuspir alguma coisa, voluntariamente. Porém, se eu não tiver ação, comando superior, eu vou deglutir, tá? E a deglutição é inata. O que significa inato? Significa que eu nasço já sabendo fazer, não é alguma coisa que eu preciso aprender, tá? Então, a deglutição, o bebê, dentro da vida intrauterina, ele já deglute o líquido amniótico. Então, ele se deglute, ele já está ali. A alimentação dele não é via oral, é via cordão umbilical, mas ele está o tempo inteiro deglutindo o líquido. E tem também movimentos, reflexos que são aprendidos, né? Adquiridos com a experiência. E também pode ser classificado de acordo com o número de sinapses, como os reflexos monossinápticos. O que é monossináptico? Eu tenho uma sinapse apenas. Eu tenho a via aferente fazendo sinapse direto com a via eferente, já resultando num reflexo, que é o que acontece no reflexo patelar, por exemplo. Quando eu tenho... Falem. A classificação de reflexo medular ou craniano vai determinar o tempo de resposta? Não. Reflexo normalmente é rápido, tá? Então, um reflexo patelar, por exemplo, ele pode ser tão rápido quanto o reflexo mandibular. É igual. Eu bato com um martelo aqui na região do mento e a minha mandíbula abre, tá? Então, ele é tão rápido quanto. Tanto o reflexo craniano, por exemplo, o reflexo palpebral, ele é super rápido. Então, reflexo pupilar também, quando eu incido uma luz na pupila, ela contrai ou não. Então, os reflexos integrados no tronco, eles são tão rápidos quanto os integrados na medula, tá? O que pode, de repente, ter algum pouco mais de rapidez são os reflexos monossinápticos, que faz sinapse do aferente para o eferente imediatamente. Os reflexos que têm um pouco mais de sinapses pode ter ser um pouco menos rápido, mas também são todos muito rápidos, tá? Mas o monossináptico tem uma tendência de ser mais veloz. E aí eu vou falar um pouquinho. Os reflexos autonômicos, eles são todos polissinápticos, porque eles possuem sempre dois eferentes. Por quê? Porque quando eu estou falando em reflexo autonômico, a via eferente autônoma, ela tem a sinapse pré-ganglionar e a pós-ganglionar, tá? Apesar disso, é bem rápido, mas a velocidade do monossináptico é maior. Então, isso aqui, pessoal, é mais classificação, tá? Que tem também outras classificações que a gente pode ter. Mas eu vou falar aqui basicamente em reflexo, tá? Eu vou falar rápido dos reflexos autonômicos. Esse reflexo autonômico clássico de micção e defecação são reflexos que a gente discute. A Fernanda deve ter falado um pouco na aula de autônomo. Eu vou falar na aula de renal lá na frente de novo, tá? E eu estou usando ele aqui na aula de reflexo. Por quê? O reflexo autônomo de micção, por exemplo, ele acontece de maneira automática e involuntária. O que acontece? Eu tenho o receptor sensorial que controla o estiramento da minha bexiga, e uma vez que eu tenho um estiramento, eu estimulo a via autonômica aqui, parasimpática, que inicia o controle de esvaziamento da bexiga, que é o que acontece quando a gente nasce, né? Quando a gente nasce, isso é um reflexo. O bebê faz xixi toda hora.
tá? Ele não tem a capacidade de encher muito a bexiga. Estira um pouquinho, ele já faz xixi. Então, às vezes, você vê, o bebê acabou de fazer xixi, você tá trocando a fralda, ele faz xixi de novo, né? Então, o que que acontece? É um reflexo autonômico, né? De micção e defecação. Então, eu tenho aqui, como é que eu tenho? Eu tenho a bexiga em repouso, né? Eu tenho a via aferente chegando, e o que eu tenho aqui é o tempo inteiro que a bexiga está relaxada, eu tenho uma inervação aqui contraindo o esfíncter, que é de musculatura esquelética. Então, eu tenho, ao mesmo tempo, aqui um estado de relaxamento dessa musculatura, só que quando eu tenho a distensão da bexiga, quando ela se enche, o que que acontece? Eu estiro essa bexiga. Então, eu tenho duas ações. Eu ativo a via parasimpática, que vai estimular a contração dessa musculatura. Então, percebam, nesse caso aqui, a via parasimpática não está em destaque. Eu tenho o que? Ativação simpática, contraindo o esfíncter interno. Então, eu tenho uma ativação simpática sobrepondo a parasimpática. Quando eu tenho o estiramento da bexiga, o que acontece? Eu tenho uma estimulação parasimpática e uma inibição do esfíncter externo. Por quê? O esfíncter externo ele está permanentemente contraído, porque senão toda urina que cai na bexiga ia sair vazada pela uretra, entendeu? Ia sair direto. Entra e sai. Não é o que acontece, a gente não fica pingando urina. Por que a gente não fica pingando a urina? Porque a gente tem um músculo da bexiga relaxado, enchendo, e permanentemente a gente tem contração do esfíncter, que tá segurando a urina lá dentro. Tá, estendeu a urina, a bexiga, estendeu a bexiga. No bebê, o que que acontece? Eu tenho a comunicação dessa aferência sensorial, estímulo parasimpático, que contrai o músculo da bexiga e inibe o neurônio motor do esfíncter externo. E aí o que acontece? O xixi sai, né? Contrai a bexiga, relaxa o esfíncter, o xixi sai. Isso é um reflexo, tá? O que que a gente aprende? A gente aprende. Não tem a figura. A gente aprende a permanecer o esfíncter externo contraído, mesmo na presença de uma informação aferente aqui. Então, eu consigo, controlando, eu aprendo a fazer um comando de controle de esfíncter aqui para não deixar essa inibição acontecer, quando eu não posso. Então, eu tenho comandos superiores. Então, dá aquela vontade de fazer xixi e depois passa. Por que depois passa? Porque eu paro de ativar o parasimpático aqui e continuo ativando o esfíncter externo. Ah, eu chego no banheiro. Aí, eu tenho comandos superiores que diminuem essa descarga aqui e aí o esfíncter relaxa e a urina sai. Então, isso é aprendizado, tá? Então, eu tenho uma ativação parasimpática e contração do músculo detrusor da bexiga. E aí, eu tenho uma inibição do simpático, relaxando o esfíncter interno e comandando aqui o esfíncter externo para relaxar, tá? Eu não vou pedir detalhes de como isso acontece. O que eu quero que vocês enxergam é isso aqui, tá? Isso acontece. A gente nasce sabendo, né? O reflexo da micção é inato. O que a gente aprende é com comandos superiores não urinar na hora que a gente não quer. Então, isso a gente aprende com o tempo. Então, os reflexos autonômicos cranianos, normalmente,
Outros reflexos. Esse aqui, ele é um reflexo espinhal, tá? Então, apesar dele ser um reflexo autonômico, ele é um exemplo de reflexo autonômico controlado em nível espinhal, em medula. A maioria dos outros reflexos cranianos, outros reflexos autonômicos, eles podem ser integrados, eles são integrados no encéfalo. Então, percebam, mesmo um reflexo autonômico, eu tenho diferença do lugar que ele é integrado, ou na medula ou no tronco. Então, os reflexos integrados no encéfalo, na região do tronco, eles estão relacionados à homeostasia corporal. Então, pressão sanguínea, frequência cardíaca, ou seja, eu tenho uma alteração de pressão detectada em mecanoreceptores distribuídos em alguns leitos vasculares importantes. Essa informação de mecanoreceptor vai ser processado em tronco e aí vai alterar o meu tônus simpático e parasimpático, tá? Isso vai ser um reflexo. E aí eu tenho uma alteração de pressão sanguínea, uma alteração de frequência cardíaca e de respiração, etc. Então, eu tenho esses efeitos que são reflexos de alteração de pressão. E eu tenho também, lembra que eu tenho não só essas informações sensoriais sendo processadas, mas, por exemplo, se eu ter uma visão de um cachorro perigoso, um pitbull, um rottweiler solto na rua, por exemplo, o que vai acontecer? Essa visão vai disparar. Então, naquele momento, eu estou tranquilo. Minha pressão tá controladinha, né? Tá baixa, tá basal, meu batimento cardíaco tá basal, minha respiração tá basal. Eu vejo o cachorro, o que acontece? Fico nervoso. E o que é ficar nervoso? É um resultado de uma visão, tá? E normalmente esses reflexos relacionados à visão, eles estão relacionados muito a experiências. Então, por exemplo, uma criança que não sabe que aquele cachorro é bravo, ela não vai ter uma resposta de aumento de pressão e sair correndo, por exemplo, um aumento de frequência cardíaca. Por quê? Porque ela não tem medo. O que é o medo? Né? Normalmente a gente adquire medo por experiências ruins, né? Ou pela falta de experiência. Outros reflexos cranianos, a salivação, o vômito, tosse, sucção, deglutição. Então, lembrem, todas os movimentos que acontecem de maneira involuntária são reflexos. Eu não consigo desejar salivar. Normalmente a salivação acontece como resultado de algum estímulo sensorial. Isso é um reflexo. É involuntária a salivação. O vômito é involuntário. Eu simplesmente vomito, né? Eu não consigo controlar. Dificilmente eu consigo controlar. Eu consigo segurar um pouco, né? Até eu chegar no banheiro. Mas normalmente ele é um reflexo e ele acontece involuntariamente. Tosse igual, é um reflexo, né? Eu posso dar uma segurada, mas é um reflexo, é um movimento involuntário, tá? A sucção e a deglutição são reflexos inatos, que a gente nasce já sabendo como é que acontece. Então, um bebê, ele nasce, colocou o bebezinho no peito, ele já começa a sugar. A sucção pode acontecer dentro da vida intrauterina. Tem alguns bebês que a gente já consegue ver foto, né, de ultrassom com o bebê chupando o dedo. Já acontece na vida intrauterina. Então, ele nasce sabendo sugar e sabendo deglutir. Bom, em contrapartida... Oi. Licença. Eu tô com uma dúvida sobre a questão da bexiga ainda. Tá. É sobre o esfíncter. O esfíncter externo é músculo esquelético e o interno é músculo liso. Que aí é inibição simpática ou ativação simpática. Isso. A gente tem vários controles sobre a bexiga. A gente tem inervação simpática no esfíncter interno, que nesse momento de enchimento, vamos voltar aqui,
de enchimento da bexiga, eu tenho uma prevalência de estimulação simpática. Ou seja, eu tenho ativação do esfíncter interno, não deixando a urina passar, e a parasimpático não está agindo na musculatura da parede da bexiga, tá? O externo é músculo esquelético. Ou seja, quando a gente fala músculo esquelético, que tipo de neurônio que está inervando aqui? Neurônio motor somático, musculatura esquelética, que eu tenho uma junção neuromuscular, certo? Aqui é aquela terminação nervosa de autônomo que vocês viram. Então, aqui, nessa parede da bexiga, eu tenho inervação parasimpática, esfíncter interno simpático. Então, quando a bexiga está enchendo, está vazia, o que eu tenho? Eu tenho uma maior ativação simpática, o simpático está sobrepondo o parasimpático, e eu tenho um neurônio motor disparando em tempo integral aqui, controlando o meu esfíncter, tá? Então, o que acontece? Eu tenho o esfíncter interno contraído pelo simpático e o esfíncter externo contraído pelo neurônio motor. Tudo bem? Tá certo, obrigada. Então, e aí, quando a bexiga enche, eu tenho a informação aferente sendo processada na medula, que faz o quê? Ativa o parasimpático a contrair a musculatura da bexiga e inibe. Aí, toda vez que eu tenho um aumento do tônus parasimpático, naturalmente eu diminuo o tônus simpático, né? Eles agem em conjunto. E aí eu tenho uma redução do tônus simpático que vai relaxar o esfíncter interno e a inibição do neurônio motor aqui vai relaxar o externo. E aí a bexiga vai contrair e vai esvaziar, tá? Ela só vai conseguir esvaziar porque eu tenho aqui o relaxamento tanto do esfíncter interno quanto do externo. Tudo bem? Quando a gente segura, aí no caso é o neurônio motor, e aí ele vai estimular também a via simpática aí ou não? Vai ser só no neurônio motor? Eu vou ter uma sobreposição de comandos superiores, eu vou ter uma ação, vamos dizer assim, a que controla a urina principalmente é o controle motor do esfíncter externo, tá? Só que eu tenho também uma que é assim, vocês estão com super vontade de fazer xixi, certo? E por que a vontade passa? Porque eu retomo toda vez que eu tenho esse comando voluntário de que eu não posso fazer xixi naquele momento, eu desequilibro de novo, né? Eu paro de ativar o parasimpático aqui, eu paro de contrair a bexiga e retomo a ativação simpática e eu tenho o comando do esfíncter. Mas o controle voluntário sobre a urina como é que é a palavra que eu quero falar? Que se sobressai é o esfíncter externo, tá? Mas quando essa vontade de xixi passa, vocês não têm isso? Tem vontade, passa. Tem vontade, passa. Então, eu tenho vontade, estiro a bexiga, contraio o parasimpático e eu tô controlando o esfíncter externo e o esfíncter interno tá relaxado pela ação simpática, que diminuiu o tônus. Ah, eu não posso fazer xixi agora. Devagarzinho, com comandos superiores, eu não tenho controle superior sobre o autônomo, porque ele é de ação involuntária. Mas toda vez que eu sei que eu posso influenciar o tônus, entendeu? Eu não comando, mas ele influencia. E aí, o que acontece? Nesse momento, eu paro de sentir vontade. Então, eu deixo de ativar o parasimpático, eu deixo de contrair a musculatura da bexiga, e aí a bexiga adquire um formato e vai enchendo mais, né? Porque nunca para de formar urina. A formação de urina que a gente vai ver no segundo semestre é constante. E aí enche mais um pouco, estira de novo. Aí estira de novo, até que chega uma hora que começa a doer.
Por quê? Porque eu começo a ter ação, estímulo em nociceptor. E aí, quando eu tô com dor de vontade de fazer xixi, eu já tô no meu limite de capacidade de enchimento e eu começo a ter ativação de nociceptor, tá? Quando o estímulo tá muito... a bexiga tá muito esticada, tá bom? Tá certo, obrigada. Bom, então aqui no caso do reflexo somático, né, diferente do autônomo, eu tô tendo o meu efetor é o esquelético. Então, o que eu tenho? A recepção desse estímulo chegando em nível da medula, sendo integrado direto com o neurônio motor, gerando uma contração muscular, tá? Nesse caso aqui, eu tô falando de uma sinapse apenas do aferente com o eferente. E aqui, nesse exemplo, eu tenho um interneurônio aqui. Ai, com vontade de espirrar. Fazendo a comunicação entre a sinapse do aferente com a sinapse do efetor, tá? Esse interneurônio, ele pode sempre modular essa resposta, tá? Eu posso tornar essa resposta mais ativa, menos ativa, dependendo do tipo do interneurônio. Se for uma sinapse excitatória, eu posso eu posso aumentar até a resposta dessa célula efetora. Todos os reflexos, pessoal, aqui o desenho é muito simples e muito bonito, tá? Mas eu sempre tenho a chegada de informação de diferentes lugares. Eu não tenho uma sinapse de um neurônio para um neurônio lá na medula. A medula é lotada de neurônio, tá? Eu tenho muitos interneurônios. Então, essa imagem que a gente mostra aqui dos livros é uma imagem simplificando e justificando um reflexo somático, tá? Mas eles podem... por exemplo, o reflexo patelar acontece numa pessoa dormindo e numa pessoa acordada. A intensidade da resposta do reflexo patelar vai ser diferente, né? Se a pessoa está fazendo um comando sobrepondo a ação do reflexo. Tá? Por quê? Porque está chegando nesse neurônio motor aqui informação descendente também, tá? Mas, resumindo, então os reflexos, eles acontecem de uma maneira involuntária, tá? Sem necessidade de comandos superiores, mas comandos superiores podem sobrepor os reflexos, tá? Tudo bem, pessoal, até agora? Tudo bem. Não então, oi. Nenhuma dúvida por enquanto. Tá, então o principal receptor sensorial que a gente está falando aqui, nesse caso aqui, de musculatura, o principal são os receptores localizados em músculos e tendões que a gente falou na aula passada, que são os próprios receptores, tá? Então, o reflexo patelar, ele acontece como resultado de um estímulo em proprioceptor. Os receptores que captam aqui, em sua maioria, né? Quando a gente fala em estímulo e a gente fala de inervação, normalmente a gente está falando de proprioceptor. Então, aqui, no caso do reflexo patelar, ele acontece por estiramento de músculo, tá? Então, aqui, lembrando como acontece o fuso muscular. O fuso muscular, ele está localizado aqui paralelamente entre as fibras musculares, que eu coloquei na aula passada. Eu falei, ó, na aula que vem eu vou retomar esse conceito. Como é que é? O receptor, próprio receptor fuso, ele está inervando, ele está captando alterações aqui na região central do fuso. Então, toda vez que essa região estira, ou seja, ela é esticada, eu envio informação para o sistema nervoso central sobre o grau de estiramento. Vocês fizeram isso na prática. Como é que eu sei que meu braço está levantado, como meu braço está abaixado? Tudo está relacionado a proprioceptor, especialmente os fusos.
Os fusos são receptores sensoriais que nos fornecem o tempo todo informação sobre o grau de estiramento do músculo. Se o músculo está estirado, muito ou pouco estirado. Quando que o músculo estira? Quando ele é esticado. Quando que ele é esticado? Quando ele não está em contração. Tudo bem? Vocês conseguem fazer esse raciocínio? Sim. Isso gera um pouco de confusão. Então, quando eu contraio o músculo, eu tô encurtando o meu fuso, tudo bem? Porque ele tá nessa fibra aí. Se eu repuxo o músculo, estico o músculo, eu estico o fuso, porque ele tá disposto paralelamente às fibras musculares. E quando eu contraio o músculo, eu achato o fuso, tá? E o que o fuso muscular capta é o grau de estiramento no centro do músculo, tá? É o quanto essa região tá esticada ou não, tá? É isso que o receptor capta. Então, toda vez que eu tenho um estímulo, ou seja, o músculo é estirado, que é o que acontece no reflexo patelar, o resultado nesse músculo é contração reflexa. Então, o que acontece? Vejam aqui, eu tenho fuso mandando uma informação aferente aqui via esse neurônio verdinho, e ele está comunicando indiretamente ou não, tá? Essa sinapse aqui, ela pode ser direta com o neurônio motor, aqui ilustrado pelo preto. Cadê minha seta? Aqui ele está direto. Então, eu tenho aqui o neurônio verde chegando na medula, conversando direto com o meu neurônio motor em preto, resultando em contração muscular. Então, eu estiro o músculo e eu estiro e o resultado disso, o reflexo disso é contração muscular. Então, veja aqui. O músculo é estirado, eu aumento o grau de potencial de ação nessa região central aqui, e eu tenho como resultado a contração muscular. Esse reflexo é chamado reflexo de estiramento. O que é o reflexo de estiramento? É uma contração reflexa em resultado ao estiramento do músculo, por isso que ele é chamado de estiramento. Tudo bem? Porém, percebam que eu tenho, além, né, o meu fuso é toda essa estrutura aqui. Eu tenho, nessa região aqui, uma aferência que vai para o sistema nervoso central. Mas vejam, o meu fuso é essa parte de miofibrila contráctil aqui, essa parte de miofibrila contráctil aqui, e essa região central que não é contráctil. Então, o fuso eu recebo a informação aferente dessa região central, e aí eu tenho tudo isso aqui. Como é que é o funcionamento? Então, eu falei em linhas gerais o funcionamento. Quando eu estiro aqui, eu resulto em contração do músculo esquelético. Porém, pessoal, o que aconteceria com o centro desse fuso se eu tivesse apenas a informação aferente chegando e a contração do músculo esquelético contráctil aqui? O que ia acontecer com o fuso? Ele ia achatar, não ia? Se ele achatar, o que acontece com essa região central? Ela se afrouxa, né? Vocês concordam comigo? Que se o fuso, quando ele estica, eu aumento o grau de potencial de ação da região central, porque está informando o sistema nervoso que o músculo está esticando. Aí, qual que é a resposta reflexa? Contração, certo? Contraio. O que aconteceria com o centro do fuso se não acontecesse mais nada? Eu ia afrouxar, porque o fuso ele encurta
e ia deixar molinho essa região central. Vocês concordam comigo? Ou não? Eu me perdi, volta um pouquinho. Se o fuso, o que é o fuso? O fuso é toda essa estrutura aqui, certo? A região central, que não é contráctil, e eu tenho aqui um pouquinho de fibra contráctil, um pouquinho de fibra contráctil, e aqui, externo ao fuso, eu tenho músculo esquelético. Vocês lembram como ele é, né? Ó, aqui é uma fibra muscular, e o fuso é esse pedacinho aqui, branco. Tudo bem? E aqui é um aumento dele. Então, eu tenho o fuso, o que ele capta? Estiramento nessa região central aqui. Então, toda vez que eu estico essa região central, eu aumento o disparo de potencial de ação. E qual que é o resultado desse estiramento de músculo? Contração reflexa. Tá claro isso? Vocês têm que entender até aí. Alguma dúvida até agora? Acho que não. Então, tá bom. Então, o músculo contrai. O que acontece com o miolo do fuso quando eu contraio? O que acontece com o fuso quando eu tenho a contração do músculo? Alguém me responde. Vai diminuir. Ele vai encurtar, certo? Quando ele está estirado, eu estou esticando ele. E quando o músculo contrai, eu achato esse fuso. Todo mundo consegue enxergar isso nessa imagem aqui? Sim. Sim. E o que aconteceria com essa região central aqui do fuso se eu encurto ele? Eu afrouxo essa região central. Porém, essa região central, ela capta estiramento. Então, se fosse só isso, nesse momento eu desligaria esse neurônio, certo? Vocês concordam comigo? Sim. Eu paro de estimular ele porque eu não estou esticando ele. Porém, isso não acontece. Por que isso não acontece? Mas o próprio receptor não está o tempo inteiro controlando o comprimento de fibra muscular? Sim. Como isso é possível? O fuso nunca para de disparar potencial de ação. Nunca para. Eu sempre estou controlando a posição do meu corpo no espaço. Porque esse feedback de comprimento muscular é usado o tempo inteiro para todos os movimentos musculares. Como é possível eu não desligar esse neurônio sensorial? Bom, eu não falei aqui que eu tenho a aferência sensorial dessa região central aqui, porém, eu tenho uma inervação nessa fibrila aqui do fuso. O que é isso? É chamado de neurônio motor gama. O que o neurônio motor gama faz? Bom, o que é o resultado da aferência do centro do fuso? É contração reflexa, tá? Eu gero uma contração reflexa tanto do meu músculo esquelético e o músculo encurta, quanto dessa miofibrila contrátil aqui, de dentro do fuso. O que faz? Quando eu tenho a contração dessa porçãozinha do fuso aqui de cima e dessa porçãozinha do fuso aqui de baixo, o que ela faz? Ela contrai, certo? Essa porçãozinha do fuso contrai. O que ela vai fazer com a região central do fuso? Alguém? Alguém pensa e me fala. A Vivian falou mantém igual. Exatamente. O que eu faço? Quando eu contraio essa parte do fuso de cima, o que ela faz? Quando o músculo contrai, ele estica ou ele encurta? Ele encurta. Ele encurta. Então, se eu encurtar essa parte de cima, aqui, e a parte de baixo, olha aqui nessa imagem. O que eu faço com o centro do fuso? Estico.
Tá claro para todo mundo isso? Sim. Então, lembrando, o resultado da ativação do centro do fuso é contração reflexa. Eu contraio tanto o músculo esquelético quanto o músculo do fuso. Então, mesmo quando eu tenho encurtamento do músculo esquelético, eu não afrouxo essa região central do fuso. Por quê? Porque a contração dessas miofibrilas mantém o centro do fuso sempre ativado. E aí, o que eu controlo, pessoal, é o grau de estiramento. Então, quando o músculo está em relaxamento, eu não estou nem estirando o músculo, nem contraindo o músculo. Eu estou com um grau de ativação básico ali, certo? Quando o músculo é esticado, eu gero uma contração reflexa. Aí diminui todo mundo. Mas o centro não diminui porque eu tenho contração também das miofibrilas do fuso. Esse fenômeno é chamado de coativação alfa-gama. Por quê? Porque o neurônio que inerva a musculatura esquelética é chamado de neurônio motor alfa, e o neurônio motor que inerva o fuso é chamado de gama. Então, eu tenho tanto a contração pelo neurônio motor alfa, contraindo o músculo esquelético, tanto a contração pelo neurônio motor gama, contraindo o fuso, mantendo o objetivo dessa coativação alfa-gama é manter a região central do fuso sempre com grau de estiramento. Por quê? Porque o fuso é um receptor sensorial que trabalha o tempo inteirinho da nossa vida. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? O tono muscular, aquele que você, tipo, mantém sentado com a coluna. É isso? É isso, eu já vou falar. Tá? Então, quando a gente tá relaxado, a gente tem o tônus muscular. O músculo nunca fica molengão. Tá? A gente tem pessoas que têm uma quantidade de massa magra, de massa muscular, em tecido maior. Então, quando ele tá relaxado, eu tenho uma evidência daquele músculo maior, mas o músculo de ninguém nunca fica relaxado. Né? Eu tenho sempre um certo grau de tônus, é no próximo slide. Aqui, só resumindo, o reflexo miotático, o reflexo de estiramento, ele também é chamado de miotático. Por quê? Porque qual que é o resultado de estiramento do fuso? É contração muscular, então ele também é chamado de miotático. Então, pessoal, eu tenho um músculo aqui, exemplificando por uma pessoa segurando um tijolo. Quando a pessoa está segurando um tijolo, eu tenho um certo grau de contração do músculo, certo? Mas o centro do fuso está ativado por causa da coativação alfa-gama, mantendo um certo grau de estiramento, certo? Aí eu venho e coloco um peso a mais no braço da pessoa. O que acontece? Eu tô ali, contraindo, segurando um tijolo. Põe um peso a mais, o meu braço abaixa de imediato. Por quê? Porque aquela força muscular que eu tô desenvolvendo ali é para segurar um tijolo. E aí eu venho e ponho um tijolo a mais. E aí o que acontece? Eu abaixo o braço e qual que é o resultado? Contração reflexa. Então eu aumento o grau de contração, eu desenvolvo mais força muscular. Para quê? Para segurar aquele peso. Esse é um exemplo clássico do reflexo miotático. Então eu tô de olho fechado, põe um tijolo, a pessoa põe um tijolo, eu tô segurando ele. Se eu tenho capacidade de segurar aquele tijolo, ou seja, se eu tenho fibra muscular suficiente para desenvolver força muscular para segurar aquilo, eu estiro e, pum, contraio de novo, tá? E isso é o reflexo miotático ou de estiramento, que é o quê? A contração muscular resultante de um estiramento do músculo. Tá claro isso? Sim. Tá? Então, toda vez que eu tenho fibra muscular a mais para ser recrutada, eu tô conseguindo desenvolver força muscular e segurar o peso. Então, tô lá na academia. Que horas que eu paro
de pôr carga? A hora que eu não tenho fibra muscular a mais para ser recrutada para desenvolver uma força maior, né? Então eu consigo. A contração do músculo esquelético é uma contração que pode ter somação, que a Fernanda falou muito disso para vocês, que resulta num aumento de força desenvolvida, né? Quando isso para, nós já vamos falar. Quando isso para. Bom, aqui, pessoal, o reflexo patelar só queria falar um pouquinho dele, que nada mais é do que é um reflexo de estiramento, só que toda vez que eu estou envolvendo musculaturas ao redor de uma articulação, para eu gerar movimento, eu preciso ter ação compensatória das musculaturas antagonistas, tá? Então, o reflexo básico patelar acontece quando? Quando eu bato com o martelinho aqui, o que eu faço com a musculatura do quadríceps? Eu estiro, tá? Então, a perna tá dobradinha, né? E eu bato aqui na minha perna, eu faço isso aqui com a parte inferior da perna. Quando eu faço isso, eu faço o que com o músculo do quadríceps? Eu estiro. Quando eu estiro, eu gero o quê? Contração reflexa. Então, eu tenho a flexão da perna. Tudo bem? Só que para fazer a flexão da perna, eu preciso contrair o quadríceps. É o que vocês fazem lá na musculação, naquele equipamento extensora. Quando eu faço a musculação de extensora, eu levanto a perna. Quando eu levanto a perna, para eu levantar essa perna, eu trabalho quem? O quadríceps. Eu contraio o quadríceps. E é exatamente o que acontece quando eu bato com o martelo aqui. Eu estiro a musculatura do quadríceps aqui, e aí qual que é o resultado disso? Contração do quadríceps. E aí a perna levanta, faz esse movimento. Então, o reflexo patelar básico, ele é esse aqui, ó. É esse neurônio aferente que faz uma sinapse aqui, monossináptico, com o neurônio aferente, neurônio eferente motor que inerva o quadríceps. E aí o músculo contrai e levanta a perna. Porém, para contrair e a perna levantar, o que eu tenho que fazer? Se essa musculatura posterior de coxa estiver contraída, eu tenho movimento da perna? Não. Então, se eu tô sentada na cadeira do médico e segurando para minha perna não levantar, eu não vou levantar a perna, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Centros superiores podem sobrepor o reflexo. E se eu contrair o quadríceps também, a minha perna não levanta, tá? Então, sempre que eu tô em volta de articulação, que depende de contração de agonista e inibição de antagonista, isso acontece. Então, no reflexo patelar, eu tenho um reflexo monossináptico, que é o que a gente falou até agora. Estirou o fuso aqui, quando eu bato com o martelo aqui, estiro o fuso e a resposta é a contração. Contrair o quadríceps, a minha perna levanta, tá? Então, isso aqui é o básico que a gente viu até agora. Só que não é só isso que acontece, né? Aquilo que eu falei, medula é uma bagunça, tem uma comunicação gigantesca na medula. Então, ao mesmo tempo que essa aferência aqui comanda a contração desse grupo muscular, ele ativa interneurônios que vão inibir a contração da musculatura antagonista. Tá claro isso, pessoal? Isso aqui é só como funciona o reflexo como um todo, tá? Tudo bem? Vou adiante. O reflexo mandibular é semelhante, né? Então, quando eu tenho a estimulação da região mentual aqui, o que eu faço? Eu batendo repentinamente o mento da pessoa, qual que é a tendência da boca? É abrir. Bom,
Quando eu abro a boca, eu faço o quê? Eu estiro o masseter, principalmente, que é o que está ilustrado aqui. O masseter tem muitos fusos, né? Então, quando eu estiro o músculo, ele abre, eu estou estirando. Quando eu abro a boca, eu estou estirando o masseter, que eu fiz com a martelinho aqui na mandíbula. E qual que é o resultado? Fecha a boca rapidinho. Então, bate, a boca tá mole. Bate, estira, a boca fecha. Esse é um reflexo que é integrado direto no tronco encefálico, né? Eu tenho comunicação aferente dos próprios dos neurônios aferentes que inervam o centro do fuso, da propriocepção, e aí eu tenho comunicação direta com o neurônio motor que inerva a musculatura do músculo masseter. E aí eu tenho a contração e a boca fecha, tá? Esse é um outro exemplo aí de reflexo. Mamãe, acaba a água no corpo. Você pode colocar mais? Tem água? Ah, depois a mamãe coloca. Cocagol. Não, mamãe tá dando aula, filha, por favor. Mamãe tá dando aula. Cocagol. Não, vai lá, por favor. A criança pode colocar água agora? Pode. Se ela souber, ela pode. Desculpa, gente. Então, o tônus muscular é basicamente isso. Por que a gente consegue manter, por exemplo, vou dar um exemplo bem, né, aplicado à odontologia. Por que a boca nossa fica fechada quando a gente está acordado? Porque a gente tem o tônus muscular nessa musculatura que eu acabei de falar, que são os elevadores da mandíbula, musculatura de masseter, temporal, eles mantêm a boca fechada. Por quê? Porque toda vez eu tenho a aferência aqui do fuso, ela é o tempo inteiro ativada, ou ela é mais ou ela é menos ativada. Então, eu consigo, com esse certo grau de estiramento, manter um certo grau de contração muscular, que é o que mantém a nossa boca fechada durante uma posição de repouso. Quando a gente está em repouso, os lábios se tocam, mas os dentes não. Reparem nisso. Isso é chamado de postura mandibular de repouso. A gente tem um espaço entre os dentes não estão em oclusão, porém os lábios selam, a não ser que a pessoa seja respiradora bucal, que eu vou discutir com vocês. E aí eu tenho selamento labial e eu tenho um certo grau, tá? Quando eu tô mastigando, forcem a mandíbula. Toquem a mandíbula com a boca fechada. E agora, forcem a oclusão. Vocês sentem a contração do masseter. Então, aí, quando a gente está relaxado e a boca está fechada, é em resultado do tônus dessa musculatura que consegue manter a mandíbula fechada. Porque a mandíbula é um osso solto. Se eu não tenho tanto a parte de tecido, né, quanto a musculatura segurando a mandíbula fechada, a mandíbula ficaria aberta, tá? Então, o tônus muscular é um certo grau de contração de músculos por conta do centro do fuso ser sempre ativo, tá? Ele tá sempre disparando potencial de ação. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender? Sim. Tá? E aí, lembra que eu falei para vocês, voltando ao exemplo da academia. Eu tô colocando peso e tô fazendo o exercício. Eu tô colocando peso e tô fazendo exercício. Que momento que eu não consigo mais levantar aquele peso? Quando eu tenho a somação máxima, eu recrutei o máximo de fibra muscular e desenvolvi a minha força máxima, tá? O que acontece quando eu tô exigindo o máximo daquele músculo e ele tá fazendo aquela contração máxima? O que começa a acontecer? Eu começo a ter estiramento da região de tendão. Então, o meu músculo tá no máximo grau de encurtar, de contração, né? Então, ele tá encurtado. E o que eu começo a fazer com a inserção desse músculo no osso, que é no tendão? Eu começo a esticar, né? Então, é quando os órgãos tendinosos de Golgi,
eles agem, né? Então, o órgão tendinoso de Golgi, ele é o contrário do fuso. Apesar dele também agir sobre o estiramento, ele age sobre o estiramento no tendão. E eu tenho estiramento de tendão a partir do momento que eu não consigo mais contrair o músculo, que eu já estou em contração máxima. Então, o que acontece? Eles respondem à tensão durante uma contração isométrica. Quando eu estou fazendo aquela contração máxima, o que acontece? Eu começo a ter tensão, né? Estiramento no tendão. E aí, o que ele faz? Ele faz o relaxamento reflexo, contrário do reflexo desencadeado pelo fuso. O reflexo desencadeado pelo fuso, quando eu estiro o fuso, eu gero uma contração reflexa. No caso do órgão tendinoso de Golgi, quando eu tenho ativação, estiramento do tendão durante uma contração muscular, eu tenho que impedir a lesão desse músculo, né? É infinita a contração, vou pôr no tijolo, o músculo vai segurar, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir segurar aqueles tijolos, né? Então, voltando no exemplo do tijolo. E aí, quando chega que eu já estou desenvolvendo a minha força máxima, o que o órgão tendinoso faz? Toda vez que eu tenho a ativação, estiramento dessa região, ele vai ativar um interneurônio inibitório e vai inibir a contração do músculo, ele vai inibir o neurônio motor. E por isso que esse reflexo chama miotático inverso, porque ele é o contrário do reflexo do fuso, né? O reflexo do fuso é chamado reflexo miotático ou reflexo de estiramento, que ele resulta em contração reflexa. No caso do miotático inverso, ele resulta em relaxamento reflexo, tá? Tá claro até aqui, pessoal? E por que você começa a tremer? Quando você está no máximo, né? Antes de fadiga muscular. Porque você entra Nossa, não sei explicar. Não consigo pensar no porquê que você começa a tremer. Eu acho que ela precede um pouco o reflexo miotático. Mas eu vou conversar com a professora Fernanda. Ela trabalha mais com contração muscular, dá aula de contração. Eu posso perguntar para ela e respondo para vocês depois, tá? Que eu não consigo raciocinar nesse momento. Uhum. E para a gente finalizar o reflexo, eu já dou. São 11h15, tá, pessoal? Eu vou finalizar o reflexo e vou fazer 5 minutos só, tá bom? De intervalo, senão a gente não acaba a aula até meio-dia. Pode ser? Pode. Tá? Vou fazer 5 minutos, mas deixa eu só falar do reflexo de retirada. Bom, a gente falou até agora dos reflexos desencadeados pelos próprios receptores. Então, a gente falou. Tem 2 tipos de proprioceptor muscular, aqueles que estão localizados entre as fibras, que são os fusos, resultam em contração reflexa quando estirado, tá? Então, é chamado de reflexo de estiramento ou miotático, porque resulta em contração. Tá claro? Eu tenho o reflexo miotático inverso, que é o reflexo disparado pela ativação das fibras do complexo do órgão tendinoso de Golgi. Então, é a ativação de estiramento no tendão, tá? Então, eu tenho os próprios receptores localizados entremeados na fibra muscular e no tendão, tá? Quem está basicamente ativo o tempo todo é o fuso. O complexo, o órgão tendinoso de Golgi, ele só é estimulado, pessoal, especialmente quando eu estou desenvolvendo força máxima, tá? Para ele impede lesão muscular, tá bom? Então, o tempo inteiro a gente está falando de fuso, na maioria dos reflexos ao longo do dia.
Então, o fuso dispara o reflexo de estiramento homeotático, o Golgi dispara o reflexo miotático inverso, e a gente também tem um reflexo chamado de retirada, que é disparado por nociceptores, que é basicamente o que acontece quando a gente lesiona, a gente machuca uma região. Então, por exemplo, quando a gente tem um estímulo doloroso, você está caminhando na praia e pisa numa concha quebrada. O que acontece? Dói o pé. Eu não estou, nesse momento, estimulando diretamente um fuso ou um Golgi, né? O que está sendo estimulado nesse momento é um estímulo doloroso. Então, eu tenho a percepção de dor. Por que eu tiro a mão quando dói? Ou tiro o pé quando eu piso num prego, quando eu piso numa concha, ou num caco de vidro, etc. Por quê? Estímulos dolorosos também disparam reflexos. Então, eu tenho os reflexos que são disparados por próprios receptores, que é o que a gente falou até agora, fuso e Golgi, tá? Eu tenho os reflexos autônomos, que no caso eu estou captando, no caso da bexiga, o estiramento da bexiga, tá? Nesse caso não é fuso, porque a bexiga é um músculo liso, não tem fuso, tá? Então é só informação aferente ali da bexiga. E nesse caso aqui é um terceiro tipo de estímulo. A gente falou em estímulos sensoriais disparando reflexos autonômicos, como controle de pressão arterial, controle de pH sanguíneo, o reflexo do vômito. No caso então, teve da bexiga, o autonômico, o reflexo relacionado ao fuso e o reflexo relacionado ao Golgi. Então, seria uma quarta modalidade, aí, vamos dizer assim, de reflexo, que ele é disparado por um estímulo nociceptivo. Então, eu tenho, nesse caso, do reflexo de retirada, ele também é complexo, como o patelar, porque, lembrando, toda vez que eu tenho que resultar movimento ao redor de articulação, eu tenho que contrair alguns músculos e relaxar outros músculos, que é o que acontece na retirada do pé. Eu tenho a contração dos músculos posteriores de coxa para ter a flexão da perna, porém eu tenho que inibir os extensores, senão minha perna não flexiona, né? O contrário da extensão, no caso daquela cama extensora, tá? Ao mesmo tempo, pessoal, eu tenho que contrair, só que para eu tirar o pé do chão, o que vai acontecer? Vai mudar o centro de equilíbrio do corpo. Então, para eu conseguir me sustentar em pé, eu tenho que ter a contração aqui no lado oposto, na perna oposta, dos extensores, que são os quadríceps, e inibir os flexores. Então, ele tem uma complexidade um pouco maior aqui de conexões nervosas, tá? No caso do reflexo de retirada, tá? Então, lembrando que quando eu tenho contração simultânea de músculos agonistas e antagonistas, eu não resulto em movimento, tá? Que é o que acontece no trismo. Por que a pessoa tem trismo? A gente tem contratura simultânea de agonista e antagonista, elevador e abaixador de mandíbula. E o que acontece? A mandíbula não sai no lugar, não abre e não fecha, tá? A gente vai discutir sobre isso mais para frente no curso. Tudo bem até agora? Tudo bem. Tá? Então, eu falei aqui dos reflexos de miotático, de estiramento, miotático inverso, de retirada, e faltou aqui nesse slide um pouco também dos autonômicos, que são reflexos estimulados por receptores sensoriais diversos, né? Ou de estiramento, no caso da parede da bexiga, ou mecanorreceptor para controle de pressão, quimiorreceptor, e assim por diante. E aí, agora eu vou falar um pouco sobre... Vou entrar em movimento voluntário, mas antes eu vou fazer um intervalinho aqui nesse slide, tá? E vocês podem
Vou até parar a apresentação. Melhor parar a apresentação para não ficar gravando, né? Parar a gravação. Pode ser.